Dando continuidade aí ao nosso curso de técnicas de finanças corporativas, vamos entrar agora aí então em decisões de investimentos e criação de valor. Nós estudamos a estrutura de capital nas últimas aulas. Agora vamos voltar para o lado esquerdo do balanço novamente aí, essa parte aí de tomada de decisão. Antes disso, nós vamos falar um pouco sobre a chamada teoria de risco e retorno, tá? Abordando aí o básico dessa teoria, tá bom? Depois a gente entra em análise de avaliação de viabilidade de projetos de investimento. Então, teoria de risco e retorno, esse está baseado aí no capítulo 11 do Ross, tá? Não é o capítulo 11 todo não, viu pessoal? Então, a gente vai aí até o item 11.6, tá? 11.6, até o item 11.6. Depois disso a teoria vai avançando, não é o nosso foco aqui nesse curso, ok? Muito bem, então a gente vai ver aí como é que o investidor, né, agora você vai se colocar na pele de um investidor, sai da pele do gestor da empresa, vai para a pele do investidor do mercado de ações, da bolsa. Como é que ele faz para analisar se vale a pena entrar na compra de uma ação ou não? Ele vai analisar então o risco, o retorno e o risco dessa ação para ele verificar se vale a pena. Então, a escadinha aí do conhecimento em relação a isso começa analisando o risco e retorno de uma ação isolada, né? Depois o risco e retorno dessa ação no contexto de uma carteira. Isso serve de base para a teoria do CAPM, que é a medida do custo de capital próprio da empresa, né? E essa medida ela vai compor aí o WACC, e aí vocês lembram aí o custo de valuation, isso serve de base para a metodologia do fluxo de caixa descontado. Então tudo isso que a gente vê aí em termos de teoria agora é de formação para essas análises de práticas de valuation. Então a gente vai verificar aqui em primeiro lugar o que é o retorno, depois o que é risco de uma ação e como medir cada um deles, tá bom? Em primeiro lugar, o que é o retorno, né? O retorno é comparar, né, o quanto que você teve de, no final de um determinado período, entre T e T mais um, ou seja, investir no ano, no início do ano ou no final do ano eu recuperei todo o dinheiro, T mais um. Um determinado período, pode ser um ano, um mês, trimestre, 5 anos, 10 anos, não interessa. O intervalo de tempo é você que define. Então, aqui, entre T e T mais um, qual foi o retorno que eu tive nesse ativo? Então, vamos simbolizar que esse ativo seja uma ação. Eu comprei em T por R$ 37 essa ação, né? Então, por isso que ela está com sinal negativo, simbolizando um desembolso de caixa. Chega no final do ano, eu posso vender essa ação, eu vendo essa ação, o valor de mercado dela é de 40,33. Além disso, ela me paga um dividendo no final do ano de 1,85, somando um total de 42,18. Então, o retorno vai ser exatamente essas duas pontas, né? O quanto que isso me deu de retorno no total. Então, esse retorno total, ele é medido pela parte que é cabida aos dividendos e a parte que é cabida ao ganho de capital, a valorização da ação, né? Então essa parte aqui é o ganho de capital, a segunda parte, a primeira parte é o chamado dividend yield, né? O dividendo, retorno em dividendos. Então quando eu pego aqui esses dados que estão aqui em cima, eu chego a 14%, ok? Depois vocês podem fazer essa conta aí com calma e vocês vão encontrar esse retorno total para essa ação aí. Então daqui para frente os exemplos vão dar já os retornos calculados para a gente analisar. Em vez de dar o preço da ação para depois calcular o retorno, ele já vai dar o retorno já calculado para a gente. Então, por exemplo, aqui tem o Porto Belo SA, um exemplo que eu tirei aí de uma janela rápida temporal desses últimos meses. Ela partiu aí de 4,1 e está aí num patamar de 5, né? Tem uma tendência de crescimento nesse período aí, né? A questão é qual é o preço médio desse período e qual é o desvio padrão, né? O retorno médio desse período e qual é o desvio padrão, para saber se vale a pena entrar na Porto Belo ou não.
Então, investir na Porto Belo passa pela análise do que ela pagou no passado e o que ela vai pagar no futuro, né? Então, se a gente está investindo para obter retorno no futuro, eu preciso ter alguma previsão de retornos da Porto Belo no futuro próximo, ou no futuro de médio e longo prazo. Se eu for computar, então, aqui, segundo aquela fórmula do retorno para Porto Belo, eu tenho os retornos aqui, nesse período, nesse intervalo de período aqui, entre menos 3% a mais 13%. A média é de 0,5% que eu já calculei, mais ou menos. A grande questão é que se a Porto Belo paga essa média de retorno, mas qual é o desvio padrão, que é o tamanho dessa variância toda aqui, né? Qual é o risco dessa ação? Olhando no olho, dá para ver que ela é uma ação arriscada, né? Ela tem uma variabilidade aí bem interessante, em torno da média. Então, quanto menor for a variabilidade em torno dessa média, melhor, né? Imagina que essa aqui seja a ação da Telebrás ou da Eletrobras, né, no setor de energia, que é menos volátil. Então, é uma empresa que tem, por hipótese, a mesma média, mas tem um risco menor, porque a variabilidade dela é menor, em torno da média. O livro ele traz uma análise interessante, que é uma janela temporal de décadas, desde 1900 até hoje, os anos aí de 2011, uma análise interessante de quem investiu $1 em 1900, quanto que terminou em 2011. No caso do cara ter investido em pequenas empresas, ele terminou 2011 com R$15 mil no bolso, partindo do pressuposto que ele comprou e não vendeu mais, né? No caso dele ter investido em grandes empresas, ele terminou em 2011 com R$3 mil no bolso. No caso dele ter emprestado para o governo títulos de longo prazo do Tesouro, né, ele terminou com R$119 e títulos de curto prazo do Tesouro com R$20. Né? Letras do Tesouro, né, chamado Letras do Tesouro, ele terminou com R$20 aqui. E aqui temos a inflação nesse período todo. Então repare, pessoal, que quanto mais dinheiro você ganha, maior vai ser o risco também, né? A volatilidade, veja a volatilidade dessa curva aqui e dessa curva aqui, essas duas retas aí, desses gráficos, em relação aos ativos, a volatilidade dos ativos que pagaram baixo retorno, bem menor. Então está mostrado aí que no longo prazo, quanto maior o retorno, maior é o risco também dos seus investimentos. Para eu computar então o retorno médio, eu vou verificar o seguinte, né? Qual foi a variação anual, por exemplo, dessas ações aqui, de pequena e grande empresa, e fazer uma distribuição de frequência dessas variações, né, dos preços das ações. Então, olha, uma variação que tenha ficado aí entre 10% e 12%, mais ou menos aqui, que é o centro da distribuição, ocorreu em torno aí de, vamos botar 11,5%, nos anos de 1926, 44, 49, 64, 2010, 2006, que é a maior frequência de retorno que as ações de grandes empresas tiveram. Quais foram os anos que tiveram um retorno muito negativo? Olha que interessante, em torno de 1929, 2008, que tivemos uma crise também, né? Então, essa distribuição, ela tem uma aproximação aí com a chamada distribuição normal, né? Não é uma normal perfeita, mas os dados de longuíssimo prazo, aí, de uma janela temporal de 100 anos, vai mostrar que o mercado de capitais, os retornos se distribuem numa curva normal. E aqui para pequenas empresas, né? Então, para pequenas empresas, a gente tem aí uma curva não tão bonitinha como a de cima, mas a média de retornos vai ficar mais ou menos aqui, né? Entre 15% e 20%.
Vamos verificar isso. Aqui então nós temos a curva normal, para lembrar vocês o que é uma curva normal, né? A média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão dá 68% de probabilidade de ocorrência. Então daqui a pouco a gente faz uma análise assim. A questão aqui é verificar naquele gráfico de distribuição que está aqui das grandes e pequenas empresas, como é que fica então a média e o desvio padrão calculados já. A pequena empresa, você tem um retorno médio de 16,5% ao ano. Então, se você investir em pequenas empresas nos Estados Unidos, você pode esperar 16,5% ao ano, na média, com um desvio padrão de 32%. Então, se esse desvio padrão é de 32, significa que você pode ter 16 mais 32, dá 48% no limite de retorno, ou 16 menos 32, menos 16% de retorno no limite também. Então, seu espectro de variação é esse aqui, né? Menos 16 e mais 48. Aqui então você tem a distribuição desses pontos aqui em torno da média, que é 16. Quando você vai para ações de grandes empresas, o seu retorno médio é de 11,8 e o desvio padrão é um pouco menor. Então essa curva já é um pouco menos platicúrtica, que a gente chama, menos achatada, tá? Ela é mais estreita. Por isso eu consigo representá-la aqui de uma forma melhor. E quando você vai ver títulos de longo prazo de empresas, títulos de longo prazo do Tesouro, 6 e 9, títulos de médio prazo, títulos de curtíssimo prazo dos Estados Unidos. Então, quanto menos retorno você vai ter, menos risco também você vai tendo. Essas curvas aí vão ficando mais magrinhas, né? Chamadas curvas leptocúrticas. Quanto mais magrinha é leptocúrtica, quanto mais achatada é platicúrticas aí na linguagem dos estatísticos. Então veja, quanto mais retorno você quer ter, mais você vai ter que correr riscos, né? Então isso aqui é o chamado cone da incerteza. Maior é o retorno, maior é o risco que você vai ter que correr ao longo do tempo. Esses são dados americanos para 100 anos aí, no mínimo 110 anos, 120 anos, que a gente for computar até hoje, isso não muda muito. Os impactos da Bolsa de Nova York, os impactos da Bolsa de Nova York em 1929, 2008, 97, agora Covid, são impactos significativos, mas não muda essa estatística de tendência de longo prazo, tá bom? No caso do Brasil, como é que ficam esses dados? A gente não tem dados, só para vocês terem uma ideia da porcaria que é o nosso mercado de capitais. Ele é muito pequeno e muito novo em relação ao americano. Então, e a gente tem uma economia muito doente, né? Há décadas já. Então você vai pegar aqui, olha, era para o retorno da Bolsa ser maior do que o retorno de investir e emprestar para o governo, que é esses dois caras aqui, né? E nesse período não é isso que você está percebendo aí, o prêmio de risco é negativo. Não tem muito sentido esses dados para a gente aplicar a teoria que a gente espera. Por isso que lá em formação de custo de capital em valuation a gente usa os dados americanos adaptados aqui para o Brasil, com prêmio de risco país, assim por diante, porque a gente não tem estatísticas aí normalizadas para poder aplicar. Tentando normalizar, a gente tem aqui 2019, de 2001 até 2019, tirando lá do site do professor Asaf Neto,
aqui o rendimento, por exemplo, da Bolsa. Nesse período todo, a Bolsa pagou uma média de 15% ao ano, 16% ao ano, com uma desvio padrão de 34%. Lembrando que a Bolsa Americana, lá, as ações de grandes empresas, pagam 11,5% com desvio padrão de 20%. Né? Então a gente está um pouco maior, o que é realmente razoável aí. A gente é mais arriscado do que o mercado americano. Comparando isso com a Selic, a gente tem um retorno menor e um desvio padrão menor. Então melhor, já está começando a se encaixar na teoria. Mas se você for olhar título público, nem tanto, né? O título público ainda pagou mais nesse período com um desvio padrão bem menor. Então se eu quero o máximo de retorno, um mínimo de risco, eu vou botar meu dinheiro todo na dívida pública brasileira. Por isso que o mestre Paulo Guedes afirma que o Brasil é o paraíso dos rentistas, né, e o inferno dos empreendedores, porque quem é que vai querer correr esse risco todo? Bom, medindo o risco então de uma determinada ação. Vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.